Irmãos, capítulo 7, 2 Samuel. Vamos ler o versículo 1, que fala assim: o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiver em mente, pois o Senhor está contigo. Versículo 8, a gente pula para o versículo 8, fala assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Amém? E essa palavra se cumpre. Quantos mil anos já passaram aí? Nós estamos falando da fama de Davi aqui. Essa palavra se cumpriu na vida dele. Amém, amados? Queridos, quando a gente lembra de Davi, do rei Davi, sempre vai vir, nós vamos sempre associar a um guerreiro, a um vencedor, a uma pessoa que passou por muitas batalhas, por muitas dificuldades, foram muitas guerras que Davi passou. Davi foi ungido rei, ainda garoto, a gente sabe da história, quando o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, para ungir o primeiro rei, o segundo rei de Israel, porque o primeiro na realidade foi Saul. E Jessé armou a mesa, convidou os filhos dele, e a gente sabe que ali Samuel foi interrogando, e Deus falando: não, não é esse, não é esse, não é esse, e foram 7. Não, mas tem algum dos seus filhos ainda aí? Falei: tenho Davi, o jovem, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Falei: chama o homem. E chamou Davi, e Davi foi ungido rei. Só que Davi, depois de ungido rei, ele ainda esperou 15 anos, mais ou menos, para tomar posse daquilo que ele tinha sido ungido pelo profeta. E nesses 15 anos passaram por muitas coisas, muitas batalhas, muitas perseguições, até que chegasse nesse momento aqui, onde Davi já se tornara rei, e ele, interessante que o texto fala assim, que o Senhor lhe dera descanso. Então, de uma vida de batalha, talvez Davi deve ter chegado, até que fim, né, Senhor? Agora deu uma treguinha para mim aqui, eu estou aqui desse palácio. E nesse tempo de descanso, você vai ver a Davi inspirado. Senhor, eu morando nesse palácio aqui, a arca sempre em tendas. E aí Davi vai e faz uma proposta de: eu vou construir uma casa para Deus, um negócio bem ajeitado. E interessante que o profeta Natã fala: faz o que está no teu coração, o que está na tua mente. Olha a moral que Davi tinha. Imagina você pensar o que você está de projeto, pensando na vida, e você tem um aval assim: faz o que está na tua mente, deita o cabelo. E aí aquela palavra de fazer essa casa para o Senhor mexeu com o coração de Deus. Falou: desde que eu tirei o meu povo do Egito, né, já passou tantos líderes aqui, mas nenhum deles se propôs a querer fazer uma casa para me morar. E aí Deus fala para Davi aqui, que ainda que ele se dispôs, na realidade, quem iria construir essa casa seria o filho dele, mas aquilo moveu o coração de Deus. E Deus fala: eu sempre tive com você, Davi, desde que quando você estava lá cuidando das ovelhas do teu pai. Aí, irmãos, eu fico assim, imaginando voltar à memória de Davi lá, quando ele era um pastorzinho. Há indícios que Davi era um filho bastardo.
Tanto é que ele nem estava à mesa com os filhos. Isso é muito forte. Então, assim, ele era o cara que cuidava das ovelhas, que muitas vezes naquela época era um trabalho de escravo para quem tinha muitos bens. E Davi era esse cara. Aí eu fico imaginando a memória dele. Senhor, mesmo quando eu me sentia aquela pessoa desprezada, o Senhor estava lá me dando força para fazer o que eu tinha que fazer com amor. Mesmo quando... Você lembra quando eu fico imaginando a memória do Davi? Memória de Davi, quando Deus falou assim, eu estava com você. Irmãos, isso é muito interessante, que assim, no processo da nossa vida, eu não sei se já passou com você, quando o Senhor abre e desvenda os seus olhos para que você possa o conhecer, Ele passa um filme na nossa vida. Sérgio, você lembra quando aconteceu isso, isso, aquilo? Você lembra daquela vez que você estava na moto e deu uma desviada, que você falou, rapaz, como é que pode um negócio desse? Você lembra aquela vez que mesmo você, quando enchia o pote, e você nem lembrava da trajetória, quando você saía do lugar até a tua casa? Eu estava guardando você. E Davi, Deus fala isso para ele, imagina assim, Davi, você lembra quando, a memória dele, quando você encarou um urso, e depois um leão, e você tirou a ovelha da boca do leão, eu estava com você. Acho que Davi já nessa idade aqui, ele falou, eu sabia, Senhor, eu não tinha capacidade para matar um leão, nem um urso. Eu sabia, Senhor, que eu não tinha capacidade emocional para suportar um desprezo tão grande daquele, e continuar vivendo e amando as pessoas e honrando meu Pai. Eu sabia que o Senhor estava comigo. E aí, acredito que quando Davi encarou Golias, um gigante que o rei não tinha coragem, ele sabia, tudo estava na memória dele. Eu falei, eu sei quem eu sou, mas eu sei quem é o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Por isso que ele encarou Golias. E ele enfrentou, porque ele sabia que o Senhor estava à frente dele. Ele falou, eu sei que não é a minha habilidade, nem a destreza da minha mão, que vai fazer com que derrube um gigante igual esse Golias aí, mas eu sei que o Senhor está comigo, e é o Senhor, o Deus de Israel. Na trajetória de Davi, o cara era o melhor soldado do rei Saul, o cara foi colocado como líder, era o cara de confiança, a gente sabe da história, mas Davi foi um cara que Saul foi tomado por uma inveja muito grande dele. Então o rei que era para se alegrar com um cara de confiança, um soldado excelente, deu lugar para a inveja, queria matar Davi, a gente conhece, e Davi teve que fugir de Saul muitas vezes, muitas batalhas, muitas guerras. E aí depois de rei também, você vai ver na história de 1 Samuel, história dos reis, você vai ver muitas lutas, muitas guerras que Davi enfrentou. No capítulo 8, no capítulo seguinte aí de 2 Samuel, leia aí, queridos, no verso 6, fala assim, na parte B fala assim, e o Senhor dava a Davi, o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia. Irmãos, você vai ver algumas vezes na Bíblia escrito assim, e o Senhor dava vitória a Davi por onde ele ia. E o Senhor dava vitória por onde ele ia. Ou seja, era um caminho de muitas lutas, mas de muita vitória. Pensa numa coisa que muitas vezes não é agradável para nós, irmãos, é a palavra de batalha, de luta. Não é? Quero nada com luta, meu irmão, eu quero é sombra e água fresca. E muitas vezes a gente entende, querido, que mesmo você não gostando de luta, de guerra, todos nós passamos por muitas lutas aqui na terra. E a Bíblia ainda fala mais. Fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas elas os livra. Amém? Querido, às vezes no meio da trajetória da luta não é gostoso muitas vezes não, mas a vitória é bom.
Quando você vence, tudo que você conquista com dificuldade, com luta, tem um gosto diferente, tem um valor diferente. Semana passada, a gente foi na formatura da Ingrid, com alguns anos, estudando, fazendo odontologia, daqui a pouco vai estar aí cuidando da gente, né? E a gente viu lá a alegria, alguns extravasavam, né? E pegava aquele canudinho, ali eu consegui. Talvez alguns, né, Ingrid? Talvez alguns não puderam, porque desistiram, algumas dificuldades. Mas o gosto da vitória, ele é ímpar. E Deus fez um povo vencedor. Até as promessas, Deus tira o povo de Israel do Egito, né? Trajetória até chegar na terra, muitas batalhas, vitórias, Deus protegendo na frente. Mas até que quando eles entraram na terra, havia uma promessa, mas todos eles tiveram que ir tomar posse. Isso significava passar por mais lutas. Só que há uma diferença muito grande, irmão, de você passar uma luta com o general e o Senhor dos Exércitos à nossa frente. Essa é uma grande diferença. A gente vai ver na história de Israel, lutas que eles venciam sem levantar a espada, só no grito. Havia muitas lutas que eles venciam com uma quantidade incomparavelmente menor, vencer exércitos imensos. Mas tudo isso porque Deus fazia questão de fazer, é eu que sou o Deus desse povo, e é eu que dou vitória a eles. Sabe, irmãos, isso que, quando você passa pelas batalhas, e você, esse lugar, o tema da palavra hoje é o lugar seguro. Foi essa palavra que, esse título dessa mensagem, e é o que tem falado comigo nesses dias. Quando Davi enfrentou essas diversas batalhas que você vê batalhas que ele encarou até que não era para ele encarar, lá quando ele estava fugindo do rei Saul, e ele saiu numa batalha lá com os filisteus, Reac, se não me engano. E nessa batalha, irmãos, os amalequitas, se eu não me engano, invadiram Ziclag e lá saquearam a família de todos os soldados que estavam ali e levaram os despojos, os bens. E Davi, quando chegou lá naquele lugar, falou: cadê o povo? Diz que foi choro, foi angústia, foi o povo acusando. Aí, Davi, como é que você botou a gente nessa bocada aqui? Essa luta não era nossa. Acho que Davi estava tão acostumado a guerrear que ele estava encarando até guerra que não era para ele. E aí tira um ensinamento para nós, amados: não é qualquer luta que eu e você tem que entrar não, viu? Cuidado com as batalhas que você entra, que não é para você entrar. Só que Davi, queridos, ele conhecia o Senhor. Ele foi lá, o texto fala que ele chorou, lá em 1 Samuel capítulo 30, que conta essa história. Chorou muito, mas o versículo fala assim: e Davi se fortaleceu no Senhor. E aí o cara que sabia de quem ele dependia, ele foi e chegou: Senhor, e aí? Eu posso ir atrás do povo para recuperar minha família? O Senhor foi: pode ir. Deus respondia a ele: vai, que você vai restaurar. E Davi foi com o pessoal dele. Deus deu até estratégia, irmão. Interessante que quando você para ouvir Deus, Ele não só te capacita, Ele te dá estratégia de batalha. E Deus deu a estratégia, Davi venceu, pegou a mulher, os filhos, todos eles pegaram as famílias, voltaram com os bens que haviam sido roubados, e ainda levaram os despojos. Por isso que quando a palavra fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, é porque além da vitória, sempre vai ter alguma coisa a mais. Às vezes a luta que a gente passa, querido, o despojo é a experiência. Às vezes o despojo é você permanecer. Primeira coisa que eu acho que a vitória é a gente não fracassar na fé. Sabe? Porque às vezes
Tudo aqui no mundo passa. Mas você fracassar na fé, meu irmão, aí o trem peteca. Porque quando fala fracassar na fé, é você se afastar do Deus vivo. Do Deus mesmo quando as coisas não estão do jeito que você imagina. Mas eu tenho paz, mas eu tenho alegria. Mas eu tenho aquela sensação que nada, por mais que eu queira isso, mas eu sou feliz. Né? Igual a música que a gente conhece, essa paz que eu tenho em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Não olho as circunstâncias, mas eu olho para o meu Senhor. Essa paz que eu tenho em minha alma é porque eu tenho o meu Senhor. Esse hino é antigo, só conhece os antigos aí, né, pastor? Mas ele é muito verdadeiro. Sabe, e a gente não pode esquecer isso, queridos. Então, quando, nesse lugar que Davi se encontrava, e você vê que por muitas batalhas ele passou, você vai ver lá, assim como nós vimos aqui, o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares aonde ia. Irmãos, e eu quero que você pule aí no capítulo 11. Pula para o capítulo 11. Mais ou menos, acredito que 1 ano passou. Pensa numas férias prolongadas de Davi, né? Tempo de descanso. Esse texto fala assim, 2 Samuel capítulo 11. Na primavera época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram o Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Versículo 2 fala assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Versículo 6. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E ele disse, vai descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Irmãos, esse texto tem falado muito comigo, em relação... O texto fala que, mais ou menos 1 ano depois, Davi estava no mesmo palácio, no mesmo lugar onde ele teve a inspiração de fazer a casa do Senhor, no mesmo lugar onde ele teve essa disposição, onde Deus falou com ele, onde Deus fez promessas para a descendência dele. Davi estava ali, naquele mesmo lugar de empolgação, estava Davi no mesmo palácio dele. A Bíblia fala que uma tarde ele se levantou. E essa época era a época que os reis saíam à guerra. Irmãos, estive lendo alguma coisa sobre isso, era a época de inverno, depois da chuva. Era geralmente quando se estavam vivendo povos em guerra, era a época que os reis saíam em guerra. E o texto fala que nessa época Davi ficou em casa, ficou no palácio, ficou no lugar confortável. Rapaz, eu com um Joabe desse, um capitão desse, eu vou nada para a guerra, meu irmão. Para quê? Joabe, vai lá, meu irmão, você pode, você é o cara. E o texto fala que eles venceram, saíram em guerra contra os amonitas, e ainda sitiaram. Ou seja, era um povo que estava dominado ali. E Davi, nesse tempo de ociosidade, Deus fala que ele acordou numa tarde, ou seja, dormia bem amanhã, numa tarde, sabe aquele soninho da tarde de domingo? Você não tem que trabalhar muito cedo? Eu imagino que foi um dia como esse, só que ele acordou à tarde,
olhando no palácio, pá. De repente, o que ele vê? Batseba tomando banho. Falei, meu Deus do céu. Aquilo chamou a atenção dele. Falei, rapaz, Davi não percebeu que a sensibilidade no coração dele já não estava mais como antes. Ele, como rei, mandou chamar Batseba, o texto é bem objetivo. O texto não fala que Batseba resistiu, mas se deitou com ela e ela engravidou. Davi era um cara inteligentíssimo, queridos. Rapidinho, ele falou, e agora, hein? Manda chamar Joabe. Ou, entre em contato, passa um e-mail, um zap para o Joabe. Joabe manda trazer Urias. Era simples. Urias vai para casa, você já está esse dia todinho. Quantos dias longe da casa da sua mulher? Vai para casa, meu irmão. Toma um banho lá e fica com a tua mulher. Ele imaginou quantos dias você tem uma relação. Eu estou dentro. Só que o cara não foi. O cara estava na guerra. O cara sabia o que era estar na guerra. Ele estava no calor da guerra. Falei, não vou não. E eu acredito que Deus tocou. Vai não, hoje tu vai ficar aqui. Você vai ficar mais sensível aos seus companheiros. E ele não foi de jeito nenhum. Davi, se fosse alguns, Davi ia mandar vir, rapaz, vai para sua casa, ainda leva essa garrafa de vinho. Toma uma com ela. E ele fez isso mesmo depois. Só que Urias não foi de jeito nenhum, deitou na casa dele, bebeu, ficou por lá, na frente, mas não foi. Então faz o seguinte, pensou ligeiro, mandou uma carta, decretando a própria morte de Urias. Urias era tão fiel que ele não abriu a carta. A carta falava, Joabe, põe Urias na frente da batalha. Queridos, eu estava pensando sobre isso. Como é que você está num sitiado, o exército sitiado, ninguém sair ali, os amalequitas não podiam sair, porque saísse eles iam morrer, não havia necessidade de chegar perto do muro. Mas Davi, muito esperto, falou, põe ele na frente da batalha e perto dos lugares dos soldados mais poderosos. Ele colocou, Urias foi, muito obediente, lá com um alvo fácil, interessante, que não só morreu Urias, que morreram mais pessoas, por causa que Davi precisava justificar a gravidez de Batseba, porque senão a moral dele ia acabar. Pô, o rei Davi, adúltero. Então, tudo certo. Beleza, Urias morreu, mandaram o recado. Na guerra, é isso aí, cara. Quem sai para a guerra sai para matar ou morrer. É assim, beleza. Caso resolvido. 1 ano depois, mais ou menos, a mulher ganha neném, adoece. Natan, lá no capítulo 11, fala, chega para Davi, confronta ele, tem aquela história toda. E Davi estava tão cego que ele não se vê na história que Natan contou, para ver se ele... que na realidade estava retratando a história da traição, do que Davi tinha feito, mas na cegueira ele não conseguiu ver. E, enfim, Davi pagou um preço muito alto, queridos. Sabe, aquilo não agradou a Deus. E aquilo, a palavra que foi de juízo para Davi foi muito pesada. Aquilo que você fez escondido, você vai sofrer uma exposição que todo Israel vai ver. Só um pouquinho aqui das consequências. O filho morreu. Depois que o Urias morreu, Davi, como um bom rei, ainda pegou a viúva. Para ele, não, vem, eu vou casar com ela. É uma viúva, grávida, coitada. Vamos cuidar dessa mulher. Tudo isso, momento de insensatez, queridos. O perigo da ociosidade. Uma coisa que a gente observa que, numa época de guerra, se eu não estou no lugar onde eu tenho que estar, a ociosidade vai me levar a um lugar onde eu também não devo estar. Os olhos deles eram para estar na guerra, junto ali. Mas ele tirou o olho da guerra. E ele causou uma guerra muito pessoal, que invadiu a família dele, a descendência dele. Davi não percebeu isso, queridos. Davi tinha um olho muito perceptível para os inimigos de fora. Mas ele não conseguiu ver uma batalha dentro da casa dele. A batalha da concupiscência, do desejo que não é para ter. Sabe, uma coisa importante a gente
Que Deus abra os nossos olhos das batalhas que nós possamos estar enfrentando hoje. A gente vive uma época que a gente vê alguém brigando na rua, e aí o que as pessoas fazem? Briga de trânsito, pau comendo, corre alguém lá para separar, né? Corre alguém lá para filmar e ter logo um videozinho lá para postar no YouTube e dar um bocado de visualização. Já bem diferente, né? Ninguém posta alguém beijando o outro na rua, uma expressão e manda isso. Dificilmente alguém faz isso. Mas o duro é que essa mesma peleja, esse mesmo espectador, muitas vezes está dentro da nossa casa, irmãos. O pau está comendo, a confusão está alojada, e às vezes a gente está ali no zap. Às vezes seu emprego está por um fio, e você não está vendo, porque você está no zap. Ah, mas é porque está tudo tão difícil, e a distração vai te tirando do foco. A mulher está emburrada, ou mulher enjoada. Mulher está passando por situação, movendo, filho, depressão, seja lá, mas ninguém vê nada. Sabe, perdeu a visão, a sensibilidade. Às vezes o negócio manifesta de um jeito, onde já está quase a derrota instalada, vai acordar para ver a guerra que está passando, irmãos. E eu não estou falando de uma batalha natural. O cara fala, Sérgio, eu tenho as minhas batalhas naturais. Qual é a batalha natural? Do dia a dia, do trabalho, de se levantar cedo, trabalhar, o sustento. Não estou falando dessa batalha não, queridos. Mas a gente precisa estar sensível. O que é aquilo, cara? O que é aquilo que às vezes tem movido a gente e tem nos levado a um lugar onde a gente não deve estar? Às vezes a gente está perdendo, a gente naturalmente, a gente protege as nossas casas, tem alarme, trabalho, né? Cerca elétrica, protegendo o seu bem. Às vezes, pensa num negócio que mexe com a gente hoje, é alguém tocar no celular de alguém. Rapaz, perdeu o celular, juízo, você se vira, meu Deus, minha vida está aqui, não é assim que as pessoas falam? E aí põe guarda, põe meio mundo de coisa para tentar segurar. Eu não posso perder isso. Mas muitas vezes não percebe que a fé já está naufragada há muito tempo. E muitas vezes, irmãos, sabe, a gente precisa perceber quando a nossa fé está naufragada. E a Bíblia diz lá em Judas, se eu não me engano, para a gente batalhar diligentemente pela fé. Não é isso que fala? Judas 1. No verso 3 fala assim, Judas só tem um capítulo, fala assim, batalhar diligentemente. O que é diligentemente? É de uma maneira aplicada, zelosa, cuidadosa. Cara, eu tenho que estar perceptivo. Sabe, como está a minha sensibilidade em relação a Deus, em relação às pessoas, né? Porque se eu estou sensível, meu irmão, eu vou ver quando o meu filho não está bem, quando a minha esposa não está bem. Eu vou perceber quando o pecado está meio que comum na minha vida. Davi perdeu isso, queridos. Você não vê aqui. O interessante é que na guerra que Davi passou agora para justificar o pecado dele, você não vê ele fazendo como ele fazia anteriormente. Porque cada vez que ele saía para uma batalha, o que ele fazia? Senhor, eu devo sair para essa batalha? O que eu tenho que fazer? Você não vê. Ele entrou naquela, você vai ver ele tentando justificar o erro dele. E aí foi uma mentira atrás da outra. Para justificar a gravidez, morreu quantas pessoas? E aí se instalou uma maldição dentro da casa de Davi. O filho morreu. Depois, interessante que você vai ver que desencadeia na história de Davi, assim, tanta coisa ruim. Um dos filhos pegou a própria irmã, incesto dentro da família. Depois aquele filho, porque eram filhos de mães diferentes. Aí você vê um filho para se vingar da desonra, mata Adonias. Adonias, né, pastor? Absalão mata Adonias. Aí você vê Absalão mais à frente, meu irmão, tentando tomar vou puxar um pouquinho antes. Aí Absalão vai e deita com as concubinas do rei Davi. E lá, na suíte presidencial, para todo mundo ver.
A vergonha que Davi passou, a instalação da vergonha, da desonra, se alojou na família dele. Daqui a pouco, Absalão tenta tomar o reinado de Davi e guerreia contra o próprio pai. E aí se inflama aquela situação. E você não vê naquela batalha, Davi saindo de Israel, fugindo do filho. Você não vê Davi falar assim: Senhor, o que eu faço? Joabe dá um conselho para ele, aquele rei que era ousado, corajoso, que tinha uma postura de sacerdote, de autoridade, vai e fala para Joabe: Joabe, faz então tudo que você que sabe, pode mandar ver. Perdeu a autoridade. Sabe, irmãos, então, o que acontece? Aquele Davi, que era jovem, que era inexperiente, mas que era totalmente dependente de Deus, na juventude, de repente, depois dos 50 anos, o cara se vê numa situação desesperado, perdeu o controle. E aí, queridos, eu lembro de uma coisa: não gaste energia pensando que você tem controle da situação. Por isso que a gente tem que entregar a nossa vida todo dia para Deus em oração. Porque quando a gente pensa que você não pense que você vai ter o aparente controle para muita situação, daqui a pouco você vive uma situação que no mundo aparece situações como essa, você vai ver que você não tem autoridade e domínio sobre a sua saúde, sobre o seu equilíbrio emocional, sobre a segurança da tua casa. E muitas vezes a gente fica numa noia, porque, ai meu Deus, e agora? E é pânico. Mas o Senhor quer nos colocar num lugar de descanso, queridos. Mas no descanso de quê? De saber que se eu dormir, o guarda fiel não dorme, ele guarda a minha vida. Sabe? Então que o Senhor nos desperte, sabe, irmãos? Nos desperte para situações que nós possamos estar vivendo e a gente está de braços cruzados, ou lutando. A Bíblia fala, óbvio, que aqui a gente está falando de uma guerra que era natural. E a gente sabe que existem muitas batalhas. A Bíblia fala que a gente, em Efésios capítulo 6, fala que a gente tem um adversário, que a gente tem uma guerra, uma batalha, que não é contra carne ou sangue, não é contra seres humanos, mas é uma batalha espiritual, que muitas vezes nós não estamos percebendo e às vezes estamos lutando na carne. Dê um tapa, dá o outro. Se sentiu desprezado, despreza também. Sabe, só armas carnais. A Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do inimigo. Então, amados, é nele. As armas que nós temos são espirituais e são poderosas, mas nele. Nós vamos nos fortalecer nele. E as batalhas são muitas vezes necessárias. Interessante que a batalha, irmãos, é aquilo que nos torna ativo, porque ela nos leva ao lugar da oração, da dependência. Esse lugar. Eu lembro de um ano que a gente passou por muitas lutas familiares, diversas. Casamento quase ia para as cucuias, problema com o filho, vários problemas. Mas pensa num ano carregado de problema. E aí um dia eu vim de Brasília, estava só, fui fazer um negócio, deu errado. E aí eu lembro que na trajetória da viagem, voltando para a redenção, eu pensei: Senhor, não deu certo o negócio. Senhor, esse ano foi tanta luta, Senhor, misericórdia. O carro não tinha som, então o silêncio me fez pensar muitas coisas, inclusive isso que eu estou falando. Que ano cheio de luta é esse, meu Deus? E eu senti aquela voz falar assim comigo: certo. E aí? Muitas são as aflições dos justos, não é? Ô Senhor, mas de todas elas o Senhor me livrou. E esse negócio que não deu errado aqui, está tudo certo, o Senhor sabe de tudo. Irmãos, aquela frustração foi substituída por uma alegria tão grande. Uma alegria que eu não tinha o papagaio do som, e veio uma adoração que fluía no interior, que foi um bom tempo, saindo de Brasília até para lá do Tocantins. E a adoração, uma alegria que parecia que eu tinha tomado uns 10 Red Bull. Uma alegria, uma inspiração assim do Espírito, queridos, muito top.
Até que, na trajetória, eu estava vindo, vi uma mãe com 2 menininhos parados, pequenos, e pediu carona. E eu, do mesmo atuado, fui embora. Falou: Jesus, abençoa, prepara uma carona para aquela família lá, pai. E aí veio uma tristeza, aquela alegria foi passando, e eu continuei cantando, e assim, mas e aí o canto ficou meio forçado. Eu falei assim, mas aquela alegria foi saindo. Falou: Senhor, Jesus, abençoa, prepara uma pessoa para dar uma carona. E foi andando, andando, até que uma hora falou assim comigo: ó, quanto mais longe você for, mais longe você vai voltar. Eu falei: rapaz, na hora que eu parei para pensar isso, diminuí a velocidade e voltei. Queridos, eu andei um bocado. Falei: pô, não imaginei que eu tivesse andado tanto. E aí naquele andando, você vê, isso é coisa da minha mente. Que quando eu chegar lá, com certeza já não vai ter ninguém, não vou nem saber o lugar que foi. Eu falei: eu já deve ter ido. E andando, um tempão, daqui a pouco, estava lá a mãe com os meninos, eu parei. E aí, você está indo para onde? Eu falei: não, eu estou indo para o Pará. Mas por que você voltou? Não, aí fui andando, depois de um tempinho, eu falei: eu vou falar aqui, talvez você não acredite, mas eu estava andando e Deus falou para mim voltar e pegar vocês. Aí a mulher falou assim: eu acredito na hora, porque esse meninozinho falou assim, na hora que eu passei, ele se ajoelhou e falou: Senhor, faz com que ele volte. Glória a Deus. Às vezes, o que acontece? Aquela tristeza, uma coisa que Deus faz, a Bíblia fala que Deus faz com que a gente seja participante da alegria e da vitória. Mas aquela frustração, talvez Deus me fez sentir o que aquele menino sentiu. E um ensinamento que a gente tem, às vezes, muitas coisas que a gente não tem provado de alegria, porque às vezes na trajetória a gente deixou alguma coisa para trás. E às vezes a gente precisa ir lá e buscar e resgatar. Às vezes a gente precisa fazer isso. Sabe, queridos? E aí, interessante, que a alegria voltou de novo, aquilo edificou a minha fé. Eu falei: mas que menininho ousado, me fez voltar um pouquinho. E aquela criança, queridos, ele ficou numa fé. Então eu sabia. E eu falei: ó, sabe, muitas vezes a gente perde a alegria e uma coisa que Davi sabia, e o próprio Deus falava que esse é um cara segundo o meu coração, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Você também não vai ver na história de Davi, se a gente vê essa experiência que ele viveu aqui, ele sobreviver à consequência sem botar a culpa nas pessoas. Você vai ver Davi encarando toda o rala dele, mas você vai ver lá no Salmo 51 a expressão dele de arrependimento. Oh Deus, eu sei que se eu quisesse fazer um sacrifício de 1000 bois aqui eu fazia, mas o Senhor não se agrada disso, o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O Senhor restaura, restitui a alegria da minha salvação, queridos. Ô irmão, vou falar uma coisa para você. Se você ainda não viveu a alegria da salvação, Deus tem ela para você, queridos. Não tem lugar melhor. A alegria da salvação é indiscutível, é o lugar da paz, é o lugar da alegria, é o lugar onde você se sente amado, se sente importante. É um lugar onde Deus mostra a pessoa no qual nós somos aliados. Sabe, Davi era aliado com Deus. E aqui falar em aliado, meu irmão, quero falar uma coisa para você. Davi é aliado, Deus era... Israel era a nação do Senhor. A primeira nação. Mas o Senhor nos fez muitos povos, né? E era a nação primogênita. E hoje estou aqui diante de um povo de Deus, amém? Só que esse lugar do alinhado, você vai ver muitas batalhas. Vocês vão ver batalhas que os reis saíam para lutar contra Israel. E eles não podiam lutar contra o povo de Deus. Eles contratavam outros povos, alugavam carros de guerra, cavaleiros, para que o exército ficasse mais forte, para encarar o povo de Israel e perdia. Mas aqui está um ensinamento, e a gente vê isso hoje também, né? Nações que são aliadas às outras, que são fortes porque tem uma nação mais forte. Nós precisamos entender
que quando você está inserido no corpo, esse é o lugar da tua proteção, irmãos. Eu fui numa célula essa semana, irmãos, célula com meia dúzia de pessoas. Fui numa preguiça, cansado no dia. Foi, amor? Meu irmão, mas foi a célula do Yuri. Mas aquele lugar, a palavra abençoada, irmão. Testemunho do irmão, eu falei, meu Deus. O testemunho me fez me ver. Ô, rapaz, onde é que você está, Sérgio? Acorda para a vida. A gente precisa de estar nesse lugar, irmãos. Quarta-feira foi um culto de oração aqui. E eu vi o testemunho da Sâmia. Sobre a Samira. Quem lembra? A igreja orou por ela aqui, foi para o hospital. Passou por muitas coisas. E eu conversei com a Samira, ela esteve lá no meu trabalho. E eu vendo a história dela, o problema que ela teve de saúde foi sério. E aí eu vindo os clamores e lembrando o que ela me falou, eu falei, Jesus, lembrando da intercessão da Sâmia aqui, que nem estava aqui, estava lá em outra cidade. Só que Deus levou ela a orar, que ela falou que ela chorava. E não sei nem se tem intimidade com ela, mas só em ser corpo. E ela orou, ela clamou, mas foi com tanta fé. E eu vi a resposta, querido, mas aquilo, falei, caramba, eu fiz um filme assim dela conversando comigo lá na loja, e ela contando a história dela, e o interessante é que ela contou, eu passei por muitas coisas, a jovem, ela mora em Araguaína, mas a mãe, cadê ela? Está aqui. A mãe está aqui hoje não, né? Tá não. E aí, ela falando, olha, mas eu passei por tudo isso, porque eu estava levando uma vida, ela faz medicina lá em Araguaína. Dormia 4 horas por dia, tal, não estava ligando para o Senhor. Mas hoje eu acordei, eu entendi que eu preciso de buscar mais Deus, eu preciso depender mais dEle. Então, sabe, queridos, mas o que é legal aqui é saber que a igreja orou, e ela colheu, sabe? Essa manifestação, esse lugar é o lugar da proteção, sabe? E nós precisamos entender que Deus quer contar comigo e com você. Às vezes a gente quer que outros entrem na nossa batalha, mas você já entrou por alguém? Você vai ver lá, em uma das batalhas do povo de Israel, Joabe e Abissai, se não me engano. Aí eles saíram para enfrentar 2 povos que estavam alinhados contra o povo de Israel. Os amalequitas, eu não lembro quem que era o outro. Só que Abissai e Joabe combinam, olha, vamos fazer o seguinte, se na batalha eu estiver perdendo, você vem e me ajuda. E se você estiver perdendo, eu vou e te ajudo. E eles saíram para batalhar dessa maneira, só que todos os inimigos vazaram, fugiram, e eles venceram. Mas aí a gente tem um ensinamento, que nessa comunhão, meu irmão, vai ter alguém pagando o preço por mim, movido por Deus. Porque é muito mais poderoso do que quando é alguém que... Não, foi o pastor que mandou. A gente sabe do poder da intercessão. Quantas vezes você está orando e no meio da oração Deus te inquieta para interceder por alguém? Por que Deus faz isso? Só para a gente finalizar, irmãos. Lá em Gálatas, vamos ler em Efésios 1, capítulo 6. Efésios capítulo 6, no versículo 10, fala assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam em quem, amados? No Senhor. E na força do seu poder. Você está nessa noite aqui se fortalecendo no Senhor. Porque a gente se fortalece na fé. A fé vem pelo ouvir. Então eu estou me fortalecendo. Se eu estou em casa, orando ao Senhor, me alimentando da palavra, eu estou fortalecendo a minha fé. Amém? Estou na cela, estou fortalecendo a minha fé. Eu estou amando alguém, cuidando de alguém, eu estou fortalecendo a minha fé. E de uma maneira mútua. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Amém, irmãos? Permanecer no dia mau. Tem o dia mau. Quantos dias maus que nós vamos passar, queridos? Mas se a gente está revestido com Deus, com o poder dele, nós vamos permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-os com o cinto da verdade. Não é cinto de couro não, irmão, é da verdade. Vai cobrir a nossa nudez para a calça não cair, é a verdade. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Como é o caminho? Prontidão do evangelho da paz. Os meus pés caminham anunciando o evangelho, anunciando a Cristo. Tudo isso faz parte dessa armadura poderosa na nossa vida, queridos. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em algumas ocasiões. Amém? Todas as ocasiões, irmãos. Com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. É o que a gente está aqui falando. Aqui fala de uma armadura espiritual, irmãos, que vai envolver fé, que vai envolver uma vida de justiça. Qual é a minha justiça? A minha justiça é ser lavado no sangue do Cordeiro. É entender que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É entender que ainda quando eu caminho e erro, eu tenho um Deus que é fiel e justo para me perdoar, desde que eu me arrependa e confesse os meus pecados. Ele é fiel e justo de purificar de toda a injustiça e restaurar a alegria, a força, a autoridade. Amém? Então, só uma coisa que é importante a gente lembrar, irmãos. Em Gálatas, capítulo 5, quando a gente fala em batalha, Gálatas 5, não adianta eu ter uma arma e eu não tenho munição. Que adianta eu estar com a metralhadora e eu não tenho munição. É uma arma que não vai ter poder algum. E uma coisa importante a gente lembrar, lá em Gálatas fala da obra da carne, que é uma batalha que a gente tem, a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, a gente sabe disso. E aqui fala, no verso 16, vamos ler aqui, de Gálatas 5, fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Irmãos, eu falei das armas espirituais, aqui está as munições. A Bíblia fala, em Efésios, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa devorar. Tem uma versão que fala devorar, outra tragar. Aí eu lembro lá em Gênesis, quando Deus dá uma sentença para a serpente, para o diabo, e ele fala que a serpente iria rastejar e iria comer do pó da terra. A gente sabe que o homem foi criado do pó da terra. A nossa carne vai para o pó. Então, quando fala que o diabo vai ser sustentado pelo pó, ele vai ser sustentado pela nossa carne. Então, cada vez que você e eu liberamos numa situação, olha só, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Sérgio, disso aí eu estou longe há muito tempo. Vamos lá, o negócio engrossa, viu? Olha o que fala mais. Idolatria, feitiçaria. Só lembrando que rebeldia é o mesmo pecado de feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus. O negócio é sério, filho. Então, no meio de um conflito, onde muito a gente passa, querido, em relação às pessoas, se você dá lugar para a ira, é munição para o diabo. Se você dá lugar para a inveja, você está dando munição para ele, e para te atingir, para te devorar. Se você dá lugar para as dissensões, para as confusões, a discórdia. O que é discórdia? É você nunca concordar com nada. Você é o dono da razão. Tudo isso é alimento para Satanás e seus demônios, querido. Aí o que a gente tem que fazer? Deixa ele morrer de fome. Quando a gente faz morrer a nossa natureza carnal, quando vem a ira, você vai deixá-la passar. O negócio é que o homem carnal, quando vem a ira, ele quer extravasar em quem está irado. Então ele vai xingar, ele vai bater. Quando vem o sentimento da inveja, ele vai dar lugar, porque o pecado da inveja é silencioso, né? Ninguém vê o invejoso. Tem aquelas pessoas que, às vezes, tem um discernimentozinho, olhou pelo olho, eu já percebi, isso aí tem uma inveja. Mas são quantas coisas, irmãos, sabe? Pessoa que não se alegra com a alegria dos outros. E para a gente caminhar, e saber que também tem uma munição que a gente pode dar, que é a munição que nós damos para o Espírito para vencer as batalhas. Está aqui mais à frente. No versículo 22 fala assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Sabe, é assim que a gente rebate. Quando vem a ira, você rebate no amor. Quando vem a impaciência, mas Sérgio, como é que é? Aí o que eu faço? Aí eu vou tomar o Rivotril para mim ficar paciente, amém? Há, às vezes, algumas necessidades que sim. Mas Rivotril não é fruto do Espírito, querido. Fruto do Espírito é aquilo que vem do próprio Deus em nós. Então não queira substituir. Né? Eu já falei aqui para vocês, um dia atrás, eu e a Paula, eu estava numa paciência, mano. E a gente trabalha um de frente com o outro. E aí, às vezes, bastava pouca coisa, vinha até um tremelique de raiva, assim, eu falei, Jesus amado, é os remédios que eu estou tomando. E aí passou, e confusão, 1, 2. Depois eu falei, gente, isso aqui, essa confusão aqui, não é Rivotril não, querido. Isso aqui é falta de domínio próprio. Toma vergonha. Vai para o pé dos pés do Senhor, sabe? E graças a Deus, glória a Deus, melhorou, né? Só que o que acontece, querido? Não viva de glória passada. A batalha que você venceu hoje, se você não vigiar, você pode perder amanhã. E as batalhas que a gente perde, a gente só tem uma coisa a fazer: tirar algum ensinamento. Lembrando que a gente pode perder uma batalha, mas em Cristo a gente não perde a guerra. Porque nele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Só para a gente finalizar, eu queria que você abrisse Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Sabe, irmãos, no Judas fala para a gente batalhar pela fé. Porque o agente que nos vai fazer vencer, que nos vai dar capacidade de vencer, é essa fé. Essa fé que nos faz aproximar de Deus e confiar nele. E levantar cedo, falar, Deus, o que o Senhor tem para nós hoje? Eu estou aqui para te servir, para glorificar o teu nome. Então, batalha pela tua fé, irmãos. E para a gente finalizar mesmo, que eu estou parecendo aqueles pastores, aqui quantos finalizados, hein?
2 Timóteo. Agora é de verdade, irmão. Capítulo 4. Paulo fala, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Isso é Paulo falando, queridos. Qual é o bom combate que você está lutando, irmãos? Eu lembro de um amigo que ele usava essa palavra para o combate terreno, para a profissão que ele exercia. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está falando aqui do bom combate é porque essa guerra na fé, queridos, e é legal, não é um combate ruim, é um bom combate. Porque nesse bom combate é o combate que me leva para perto de Deus. Esse era o lugar da segurança que Davi viveu. Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Que bom combate é esse, meu irmão? Eu não sei se você conseguiu identificar alguma batalha que você está vivendo. E talvez você tenha naturalizado ela já há um bom tempo. O que é naturalizar, meu irmão? É pegar algo, é colocar tudo de uma maneira racional. Existem coisas que a gente tem que ser racional, porque nós estamos no mundo físico. Mas tudo aquilo que nos leva para se afastar de Deus, irmãos, tudo aquilo que nos leva a viver uma condição que não faz parte daquilo que Deus tem para mim e para você, peraí, está vivendo uma batalha. O que Deus tem para mim? O que a gente pode esperar? Agora, uma coisa é, se eu não conheço a herança que eu tenho aqui, se eu não conheço esse testamento, eu não vou conhecer a herança que eu tenho para mim, o que Deus tem para mim, nem as promessas dele. Deus tem promessa de vida, Deus tem promessa de paz, Deus tem promessa de uma família abençoada. Fica de pé, irmãos. Eu lembro de um amigo, representante comercial, e um dia ele começou a me falar da vida dele. Casamento, família foi para as cucuias, problema com o filho. Aí ele chegou assim, mas sabe qual é o negócio, Sérgio? É porque esse é o meu karma. Eu tenho que viver isso e me conformar com isso. Eu falei, cara, não é isso que a Bíblia diz. Deus fala para não vos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. A situação que você está vivendo pode ser transformada. A situação, né? Se você se conformar, meu irmão, você já levantou a bandeirinha branca da derrota. E Deus não nos fez derrotados, querido. O Senhor dos Exércitos é o Deus que nos dá a vitória em tudo. Então, decida nessa noite aqui, fecha teus olhos agora. Identifica a batalha que o Espírito falou ao teu coração, que te trouxe. Como você tem reagido nessa batalha, querido? Começa já a praticar aquilo. Quem é que você deixou para trás? Aonde que você tem que voltar? Sabe? Deus quer restaurar a tua vida, a tua família. Deus quer te fazer forte. Enquanto os irmãos vão estar adorando aqui, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor. Aleluia. É tempo de se fortalecer em Deus, irmão.